nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é Mercadão da Bola e eu trago 3 atualizações para vocês, tá certo? A primeira é que o Internacional quer ficar com o goleiro John, quer comprar o jogador em definitivo após boas atuações do goleiro. Bom, para comentar sobre essa saída do John em definitivo, o valor que o Inter irá pagar ainda vai ser negociado. Santos e a equipe do Sul vão negociar. Então, o que eu posso falar? Olha, o John realmente, quando saiu daqui, eu fui até a favor, porque assim, quando o jogador não está feliz, quando não está satisfeito, treinando com preguiça, por causa que ele quer mais chances no time titular e ele não tem, porque cai aqui entre nós, o João Paulo e o John, eu sou mais o João Paulo. Não que o John seja ruim. Para mim, o John é um bom goleiro. Para mim, o John é um goleiro com baita potencial. Não é à toa que o Inter quer comprar ele. Mas aqui no Santos, a gente sabe que o João Paulo está um degrau acima do John. Então, a partir do momento que empresta com opção de compra, deixaria evidente que em algum momento o Inter viria comprar. Então, assim, eu defendo que o Santos ponha um valor justo, um valor que faça o Santos lucrar, porque a gente vive uma fase financeira difícil e também precisamos reforçar a nossa equipe. O John, aqui no Santos, foi um bom goleiro. É que, infelizmente, até hoje, boa parte da torcida não gosta dele por causa do gol da Libertadores. Mas esqueceu que o erro do Cuca desconcentrou a equipe inteira. Esqueceu que deram espaço para cruzamento. Esqueceu que o Pará não subiu para cabecear com o Breno Lopes. Então, a culpa caiu em cima do quê? Do goleiro, como sempre. Então, o John, além de ter essa fama de ter falhado no gol da final da Libertadores, ele não tinha espaço porque o João Paulo é um degrau acima. Então eu defendi o empréstimo e essa questão da opção de compra viria com o tempo quando o John tivesse uma sequência de titular. Ele teve, demonstrou o seu potencial e com isso o Inter quer comprar. Sou a favor da venda? Vai depender o valor quando for divulgado. Por fim, para falar dos goleiros do Santos, o Santos necessita de um goleiro reserva hoje. Já que o Arzu não confia no Breno, não confia no Mazotti, infelizmente o Diógenes comete vários atos de indisciplina. O nosso reserva imediato acaba sendo o Vladimir, que é um goleiro não muito confiável. É um goleiro irregular. Para mim, se o reserva do João Paulo fosse o Mazotti ou o Breno, até aí tudo bem. Eu confiaria uma chance nos dois. Mas o Vladimir a gente já conhece e o Diógenes, pela indisciplina, eu que prefiro defender o justo, para mim ele não merecia a chance de ser o goleiro reserva imediato, beleza? Então eu defendo no momento, já com a demonstração do Arzu de não confiar nos jovens promissores, que é o Mazotti e o Breno, e também a questão do Santos, e também a questão da boa parte da torcida não confiar muito no Vladimir, faz com que eu defenda que o Santos contrate um goleiro reserva, tá bom? Agora as outras duas notícias é a questão de 2 jogadores que estavam emprestados em Portugal e os times portugueses não irão exercer a opção de compra, tá certo? Eu falo do caso do Robson Reis e também do Bruno Marques. Vamos começar falando do Bruno Marques, que esse é o caso mais simples para a minha pessoa opinar. Então vamos lá. O Bruno Marques estava no Arouca, fez 34 jogos e 3 gols. Bom, o Bruno Marques, ele fez com a camisa do Santos 33 jogos, só que no Santos ele fez 4 gols. O que acontece? O Bruno Marques, quando apareceu, foi naquele ano da pandemia, que o Santos sofreu com o transfer ban. O Santos teve que recorrer à base e o Bruno Marques era um destaque por causa da sua altura. O Bruno Marques, no início, até apresentou ser uma boa opção de elenco, porque toda vez ele entrava, chegava dentro da área, ele criava lances de perigo pelo alto. Só que, contraponto do Bruno Marques, é um atacante que, pelo chão, tinha muita dificuldade com a bola no pé, tinha dificuldade no domínio,
Era um centroavante que não dava para fazer o pivô, tabela. E também é um centroavante que, apesar da sua altura, quando o goleiro batia o tiro de meta ou fazia a famosa quebrada, ele sempre fazia falta, porque ele ia de uma maneira errada disputar com o zagueiro e acabava cometendo falta. Então o Bruno Marques só mostrou ter potencial dentro da área em bola aérea. Então, para o Santos, isso é muito ruim. O Santos tem que contar com ele de novo. Vai ser avaliado se vai ser aproveitado ou não pelo Odair, ou caso se trocar de técnico, vai ser aproveitado por um técnico futuro? Eu não sei. Mas é um jogador que é muito limitado para Santos Futebol Clube. Eu procuraria outro empréstimo, ok? Por conhecer o jogador, e eu acho que ele foge das características que o Santos precisa hoje. O segundo jogador é o Robson Reis, que está voltando do Boa Vista, o zagueiro de 23 anos. No Boa Vista, ele fez apenas 8 jogos. Já no Santos, quando ele subiu para o profissional, ele teve 12 jogos. Bom, a questão do Robson Reis, ele é muito novo e o Santos precisa de zagueiro. Só que o Robson Reis, enquanto esteve no Santos, não mostrou todo o potencial que ele tinha. Quando eu digo que não mostrou, eu quero dizer que na base tinha um certo destaque, recebeu sua chance no profissional e não foi bem. Eu também posso falar que na questão do Robson Reis, diferente do Bruno Marques, em uma situação muito delicada, brigando contra o rebaixamento. E ele teve que entrar em uma fogueira. Pode ser que o psicológico do garoto não tenha sido dos melhores na época, porque ele não jogou bem em uma fase crucial do Santos. Ele não jogou bem contra o rival da Barra Funda, em um clássico que o Santos infelizmente perdeu na Vila Belmiro por 2-0. Ele não jogou bem em uma vitória do Santos de 1-0 em cima do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Inclusive, ele dá uma furada que quase resulta no gol do Atlético Paranaense. Então, o Robson Reis teve atuações ruins no profissional do Santos. Eu só queria ressaltar porque essas atuações foram ruins porque ele realmente é limitado ou porque ele sentiu a situação delicada, a pressão que o Santos sofria na época, ou será que juntou tudo isso e mostrou ser um zagueiro totalmente limitado? Eu espero assim, tanto do Robson Reis e do Bruno Marques, que se realmente forem reutilizar os jogadores, coisa que eu não defenderia no momento, talvez o Robson Reis ali como uma peça de elenco, tudo bem. A gente teria que torcer para os dois terem evoluído lá em Portugal, terem pelo menos mostrado uma melhora. O Alex melhorou um pouco quando voltou de Portugal, por isso que ainda está no elenco, apesar de viver lesionado. Mas será que o Robson Reis, será que o Bruno Marques melhoraram? Na questão do Robson Reis, acho difícil pelo número de jogos. Como eu falei, ó, vou até ver aqui de novo. 8 jogos com a camisa do Boa Vista. É muito pouco para você apostar em uma melhora técnica. E outra, a gente continua vivendo um momento delicado. E outra coisa que me preocupa na questão do Santos reintegrar o Robson Reis é pensar assim: ah, o Robson Reis voltou, tá bom, não precisa contratar ninguém no mercado. Sendo que eu já preparei um vídeo de sugestões que o Santos poderia contratar para todas as posições. Só não sei se vou colocar aqui no canal amanhã ou sexta-feira. Só ressaltando, o que mais me preocupa é o Santos reintegrar o Robson Reis e não procurar mais ninguém no mercado, contar com uma pequena evolução dele em 8 jogos pelo Boa Vista, coisa que é bem a cara dessa diretoria. Nada contra o Robson Reis, ele realmente não foi bem no profissional do Santos, por isso que o Santos emprestou ele. Eu acho muito difícil essa evolução com apenas 8 jogos. E na questão do Bruno Marques, ele já fez mais jogos, só que assim, é praticamente o mesmo número com a camisa do Santos. No Santos, ele fez 33 jogos e 4 gols. No Arouca, ele fez 34 jogos e 3 gols. Então, o Bruno Marques também teve a mesma margem de jogos e de gols. Será que evoluiu? Será que dá para contar com ele fora da área para uma tabela? Será que dá para contar com ele dentro da área mesmo, com a bola no chão? Então é difícil. São 2 jogadores jovens, mas que quando tiveram as suas oportunidades não foram bem aqui. Eu acho que o Santos realmente tem que deixar o técnico avaliar se vale a pena reintegrar ou não. O meu medo é o Santos se acomodar com esses dois, achando que é reforço, e às vezes são jogadores que são limitados, acabam jogando e a culpa de tudo cai em cima dos dois. Por mais que os dois sejam limitados, a gente sabe que se der errado, a culpa não vai ser dos dois, e sim dessa diretoria acomodada, que mostra que é o maior problema do Santos.
o Santos está acomodado. É a questão de ser acomodado e preguiçoso de olhar o mercado. Bom, gente, as atualizações do mercado da bola do Santos é essa aí no momento. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.